Olá, amigos do Universo Júris, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro de Medicina Legal para delegado de Polícia Civil. Meu nome é Bruno Marinho, sou delegado de Polícia no estado do Ceará e juntos iremos viajar por essa maravilhosa e tão importante disciplina, não só para o seu concurso, mas também para a sua vida prática. Se você quer ser delegado de polícia, vá se acostumando com a Medicina Legal, porque vai ser uma matéria que você vai estudar, você vai trabalhar dia a dia na sua atividade profissional. Vamos começar então? Sem perda de tempo, vamos iniciar o estudo da Medicina Legal. Olha aí no slide Medicina Legal para Delegado de Polícia, meu nome é Bruno Marinho, tá tudo aí na tela, vamos passando? Primeira coisa, gente, conceito de Medicina Legal. Você fala, poxa, professor, você vai falar de conceito de Medicina Legal, vai começar tão do início assim? Vamos começar do zero, porque muita gente não estudou a disciplina de Medicina Legal na faculdade. Então não adianta a gente começar aprofundado, vamos começar devagar, nós temos uma carga horária suficiente, vai dar para a gente estudar os institutos mais importantes, até quem não entende nada de medicina legal, até quem odeia biologia, química, conte conosco, vai dar certo. Vamos lá, vamos para o slide. Conceito de medicina legal. Primeiro conceito, eu trouxe dois aí para vocês. O primeiro conceito diz que medicina legal é a aplicação dos conhecimentos médicos aos problemas judiciais. Então, por esse primeiro conceito, a gente entende que a medicina legal, ela utiliza dos conhecimentos da medicina para resolver assuntos jurídicos. O sistema judiciário, o sistema de justiça, o sistema de direito, ele não é estudado sozinho. Todos sabemos que nós dependemos de diversas outras ciências auxiliares para buscar a justiça. A medicina legal, então, seria uma dessas ciências que auxilia o Poder Judiciário, que auxilia as instituições jurídicas a procurar a justiça. Mas esse, gente, não é o melhor conceito, não. Não. Vamos para o próximo conceito de medicina legal? O segundo conceito aí, do autor famosíssimo, Veloso de França. Esse conceito diz que a medicina legal é a contribuição da medicina, mas não só da medicina. É também a contribuição da tecnologia e de outras ciências afins. Gente, voltando aqui para mim. Esse conceito, preste atenção, ele diz que a medicina legal não estuda somente a medicina. Olha só que interessante, a medicina legal não estuda somente a medicina para resolver os problemas jurídicos. Na medicina legal, você vai estudar assuntos relacionados a outras ciências, a tecnologia. Por exemplo, nós estudaremos aqui assuntos relacionados à física, quando a gente for estudar os projéteis de arma de fogo, o impacto de um projétil de arma de fogo de grande calibre num corpo humano. Isso aí está mais relacionado à física do que à medicina. Então, esse segundo conceito, eu considero como sendo um conceito mais completo, que melhor explica a medicina legal, porque nós não iremos estudar somente a medicina. Nós vamos estudar antropologia aqui, nós vamos estudar física. Então, são diversas ciências que estão dentro da medicina legal. Beleza? Vamos lá, vamos seguindo? Vamos para o próximo slide? Olha só, objetos de estudo. O que nós estudaremos? Quais são os alvos? O que a medicina legal estuda? Primeiro, os documentos médicos legais, que a gente vai estudar hoje, vamos estudar daqui a pouquinho. Vamos estudar também a antropologia forense, que diz respeito à identificação de cadáveres, em relação à idade, em relação ao sexo. Vamos estudar a tanatologia, que é o ramo da medicina legal que estuda os fenômenos cadavéricos, o que ocorre com o corpo após a morte. Estuda também a cronotanatognose, que são a ciência que estuda quanto tempo o cadáver está sem vida. Então, nós vamos estudar isso. Diante de um cadáver, quais são os sinais que nós analisaremos para saber há quanto tempo ocorreu o homicídio, há quanto tempo ocorreu a morte, o suicídio. Isso tudo é objeto da tanatologia. Seguindo, também estudaremos a traumatologia. Gente, a traumatologia é um ramo imenso da medicina legal. Nós iremos passar bastante tempo estudando a traumatologia, que é o ramo da medicina legal que estuda os tipos de lesões. Não só os tipos de lesões, mas também estuda os instrumentos contundentes, os instrumentos perfurantes, os instrumentos incisos. Então, nós estudaremos não só as lesões, mas também os tipos de instrumentos para cada lesão. Estudaremos enfim, não vou adiantar,
não vou dar spoiler, vamos deixar a matéria da traumatologia para o momento certo. Continuando, também é objeto da medicina legal a sexologia, que é o ramo que estuda os crimes sexuais. Nós estudaremos os vestígios caracterizadores de um crime de estupro, de um crime de estupro de vulnerável, estudaremos aspectos relacionados à virgindade. Seguindo, também é alvo da medicina legal a toxicologia, que estuda os efeitos dos tóxicos no corpo humano, e a psiquiatria forense. A psiquiatria forense é importantíssimo para a gente definir a imputabilidade, para saber se uma pessoa tem capacidade de comportar-se conforme um entendimento sobre a matéria. Beleza? Gente, vamos iniciar a nossa matéria. Vamos lá. Até então fizemos apenas uma introdução. Vamos começar pelos documentos médicos legais. Agora sim, gente, começou. Começou a medicina legal, agora vamos entrar no primeiro assunto, documentos médico-legais. Começando pelo conceito. O que são documentos médicos legais? Gente, imagine aí um achado de cadáver. Um corpo foi encontrado. Você, delegado de polícia, aciona a perícia. Os peritos vão lá e vão fazer análise no local. Depois o corpo vai ser analisado, vai ser periciado, vai ser examinado pelos peritos. Só que, gente, você precisa saber o resultado dessa perícia. Você precisa saber as conclusões que os peritos chegaram diante daquele exame. Então, os peritos, eles irão documentar as perícias realizadas por eles. Então, ele vai documentar através de um documento médico legal. E é isso que a gente vai estudar, os documentos médicos legais. Então, conceito. Gente, para simplificar, para ficar bem simples, a gente pode conceituar os documentos médicos legais como sendo a formalização. Então, anotem aí, a formalização de uma perícia. Formalização de uma perícia. Então, toda perícia, gente, deve ser formalizada. Não adianta o perito fazer o exame, se ele não colocar o resultado daquela perícia em um papel, em um documento, que possa ser reproduzido lá no inquérito policial, que possa ser reproduzido na instrução processual penal, que possa ser, que possa servir de base para uma condenação, para um indiciamento, para uma denúncia. Ok? Então, o conceito de documento médico legal é a formalização de uma perícia, de forma bem simples, bem direta, bem objetiva. Tipos. Olha, existem vários tipos de documentos médicos legais. Temos aqui relatório, parecer, atestado, notificação, depoimento oral e prontuário. Nós vamos estudar cada um deles. Porque isso é cobrado em prova. Isso cai em prova a distinção, a diferença entre um prontuário e um relatório. Quais são os tipos de morte que podem ser declarados por meio de atestado. Então vamos lá, vamos iniciar o estudo dos tipos. Os tipos de documentos médicos legais. O primeiro deles é o relatório, como está aí na tela. Gente, o relatório é o exame mais detalhado. O relatório é o exame mais importante. Tá? Diante de um exame importante, de um exame detalhado, o perito vai elaborar um relatório. É o documento médico legal mais importante. Então, se cair na prova, a primeira coisa, vai cair na sua prova. O documento médico legal mais importante. Aí tem lá as opções. Relatório, atestado, prontuário médico. Você marca relatório. É o documento mais importante, é aquele mais utilizado na prática diante das perícias mais complexas. Os peritos utilizarão o relatório. Vamos lá? Vamos entender melhor? Olha só, ao realizar uma perícia, esse exame deve ser formalizado de maneira mais detalhada possível. Através do relatório médico legal, de modo a responder às indagações da autoridade policial e judiciária. Você viu que eu marquei aí mais detalhada possível? Então, a prova cobra isso. Gente, bizu, se colocar na sua prova documento médico legal detalhado, relatório. Documento médico legal detalhado, relatório. Documento médico legal simplificado, não é relatório. Síntese de um exame, não é relatório.
Tá? O relatório é o documento médico legal detalhado, é o documento médico legal mais importante. Isso é a chave para você acertar uma questão relacionada a relatório. Continuando, tipos de relatório. Gente, isso aqui também cai, essa besteirinha aqui cai. A diferença entre os dois tipos de relatório. Temos o auto e o laudo. Primeiro, o laudo. Laudo, todo mundo já ouviu falar em laudo cadavérico, laudo de exame de corpo de delito, laudo pericial. Todo mundo ouviu falar em laudo pericial. Gente, laudo pericial é o laudo descrito. Ele é formalizado pelo próprio perito. O próprio perito vai redigir o laudo pericial. O próprio perito vai digitar. Todos os exames são realizados pelo perito, mas no laudo, o próprio perito vai redigir. Então vamos anotar? Vamos lá, vamos anotar. O laudo é redigido pelo perito. É o perito que vai botar o dedinho lá no teclado e vai digitar todos os elementos do laudo. O auto, gente, o auto é o contrário. O auto, ele é um documento médico legal que é baseado na perícia feita por um perito, mas ele vai ser redigido não pelo perito. Ele vai ser redigido por um escrivão diante de testemunhas. Então, o auto, gente, olha só, ele é formalizado, quem vai formalizar o auto é um escrivão. É um escrivão. Então, a diferença básica entre laudo e auto é que laudo redigido pelos peritos, auto redigido pelo escrivão. Quem é da polícia, tem muito escrivão e inspetor aqui assistindo a nossa aula, está acostumado com esse termo, auto de exame de corpo de delito. O auto de exame de corpo de delito, o escrivão, o policial civil, já encaminha o documento para o perito e o perito apenas assina ou apenas preenche os campos que tem lá. Esse é o auto de exame de corpo de delito. Então, o documento foi formalizado pelo escrivão e o perito apenas vai assinar, preencher as lacunas. Diferente do laudo. O laudo é inteiramente realizado pela perícia, pelo perito. Ok? Passando para o próximo slide. Olha só, terminamos aí o conceito e os tipos de relatório. Vamos ver agora as partes do relatório. Gente, lembra que eu falei que o relatório é um documento médico legal detalhado? Ele é um documento médico legal detalhado, então ele tem uma série de formalidades. São as partes do relatório. Vamos lá. Partes do relatório: preâmbulo, quesitos, histórico, descrição, discussão, conclusão, resposta aos quesitos e assinatura. Vamos estudar cada um deles, começando pelo preâmbulo. Gente, talvez não dê para ler aí, mas o preâmbulo, ele é a parte do relatório médico legal que traz a introdução. Preâmbulo, como o próprio nome já diz, preâmbulo, ele é a introdução. No preâmbulo vai ter o dia, a hora, o local em que a perícia está sendo realizada, o nome dos peritos, tá bom? Então, preâmbulo é essa introdução. Depois do preâmbulo, nós teremos os quesitos. Quesitos, o que são os quesitos? Quesitos são perguntas. São perguntas que o perito irá trabalhar para responder. São as perguntas que o perito tem o objetivo de responder. Naquele laudo, o perito ele tem um objetivo. Qual é? Responder os quesitos. Quais são os quesitos aqui? Houve morte? Qual a causa da morte? Qual foi o instrumento que produziu a morte? Foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo? Esse quarto quesito, nitidamente, quer que o perito responda se houve homicídio qualificado, né? Então, olha só. Esses quesitos vão variar conforme o tipo de perícia. Aqui eu coloquei um exemplo de laudo referente a um exame cadavérico. Esse exame ele vai buscar descobrir se houve homicídio, se houve suicídio, mas existem outros tipos de laudos. Um laudo pericial de um incêndio, um laudo pericial de crime sexual, um laudo pericial de lesão corporal, e os quesitos vão variar conforme o tipo de exame que se pretende realizar. Beleza? Vamos continuando. Próxima parte do relatório, depois dos quesitos, nós teremos o histórico, que alguns autores chamam de comemorativos. Gente, no histórico, o perito ele vai dizer o que está chegando para ele, o que narraram, o que falaram para ele. Narraram que houve um homicídio, então ele vai descrever mais ou menos assim, olha lá. Deu entrada no necrotério
da PFOS do Ceará, o corpo de, aí ele diz o nome do corpo, né, que teria sido vítima de homicídio. Teria sido vítima. É o que estão narrando para ele. Ele ainda não está dizendo que foi homicídio. Ele está dizendo qual foi a notícia que chegou para ele. Qual foi a notícia que chegou para o perito. A notícia que chegou é que teria sido um homicídio. Ok? Aí, ó, a informação que chegou é que teria sido um homicídio ocorrido na cidade de... Eu risquei aí, no dia tal, tal, tal. Beleza. Depois do histórico, vamos para a descrição. Gente, volta para mim. A descrição é a parte do relatório mais importante. A parte do laudo pericial mais importante. Então, vamos lá. Qual é o documento médico legal mais importante? Relatório. Qual é a parte do relatório mais importante? Qual é a parte? É a descrição. É a descrição que efetivamente o médico perito, o perito, enfim, ele vai descrever com um olhar técnico o que ele está vendo. Então é na descrição que ele vai descrever tecnicamente o que está sendo examinado. Vamos voltar? Vamos ver o exemplo aí, ó. Então, primeiro, ele vai identificar o corpo. Olha só, temos aí a identificação. E aí ele vai dizer, ó, trata-se de um corpo do sexo masculino, de cor parda, cabelos curtos e grisalhos, olhos castanhos, escuros. Ele vai trazer toda a descrição do objeto do exame. Dentes em regular estado de conservação e com várias fraturas e ausências dentárias. Ele diz até a roupa, trajando cueca de cor verde. Então ele está identificando o cadáver, tá? Ele está vendo, está dizendo o que chegou para ele. Aí ele vai fazer o exame, a segunda parte, ó, o exame. Nesse exame ele vai continuar descrevendo características do corpo. No exame externo, ó, corpo sujo de areia. Corpo sujo de areia, corpo sujo de areia, em estado de decomposição, presença de amplas equimoses faciais, aí ó, lesão cortocontusa na boca. Nós vamos ver o que é uma lesão cortocontusa. Ele fala de escoriações. Ó, exame interno, ele fala que houve em região facial numerosas lesões compatíveis com perfurações à faca. Então ele está narrando que houve aí perfurações à faca na vítima. Na descrição, então, ele vai descrever tudo o que ele vai analisar nessa perícia. Ok? Depois da descrição, teremos a discussão. Gente, na discussão é um pouco difícil de conceituar. Porque na discussão, o médico perito ele vai confrontar o histórico, aquela informação que chegou para ele, que terceiras pessoas informaram, e vai confrontar isso com o que ele descreveu na perícia. Então, digamos que no histórico tenha chegado a notícia para o perito que aquele cadáver que a suspeita é suicídio. A suspeita é suicídio por enforcamento. Beleza. Só que aí, na descrição, no exame técnico, o médico constatou que não houve enforcamento, que houve, na verdade, perfurações à faca na região torácica. Aqui nesse tópico aqui, ó, na discussão, ele vai dizer, olha, houve aí uma contradição entre o que fora narrado por terceiros e o que eu constatei na prática. Então, na discussão, ele vai fazer o confronto entre o que foi descrito no histórico e o que ele constatou na descrição. E, por fim, ele vai concluir. Olha, concluo que não houve suicídio, mas sim homicídio. Olha que legal? Então, ele vai primeiro dizer o que as outras pessoas falaram, depois ele vai examinar o corpo, vai fazer a juntada das duas vertentes, dos dois argumentos e vai extrair a sua conclusão. Olha que lindo, bonito, né? É legal isso. A conclusão está aí, ó. Conclusão: morte por choque hipovolêmico e evisceração após múltiplas lesões pérfuro cortante após ação de arma branca. Gente, o médico perito ele não vai dizer se houve homicídio, se houve lesão corporal seguida de morte, ele não vai dizer se houve suicídio, ele vai descrever qual tipo de lesão
E você, delegado, vai interpretar isso aqui como sendo um homicídio, um suicídio, uma lesão corporal seguida de morte. Beleza? Vamos seguindo. Depois o médico vai responder os quesitos. Lembram dos quesitos que nós vimos lá no comecinho? Houve morte? Sim. Né? Aí está aí as respostas de todos os quesitos. E ao final, o médico perito assina, coloca nome, data e assinatura. Beleza? Gente, essas são as partes do relatório. Tá? Essas partes que nós vimos aqui são mais utilizadas para o laudo. Para o auto, nem tanto. Mas eu não quero que você se preocupe muito com esses detalhes mínimos. O que é importante aqui, o que vai ser cobrado na sua prova, vai ter lá opções de marcar para você descrever, para você marcar a opção que não corresponda a uma parte do relatório. Tá? Mas é muito difícil uma questão que aprofunde nesse tema. De modo que o que nós falamos aqui é muito mais do que suficiente. Ok? Vamos seguindo? Vamos para o próximo documento médico legal? Olha lá, segundo documento médico legal é o parecer. É o parecer médico legal. Gente, imagina aí. Com certeza você já viu na televisão caso PC Farias. No caso PC Farias, houve divergência entre laudos médicos. Um laudo dizia uma coisa, outro laudo dizia outra. E aí, como é que a gente pode sanar esse problema? Então, é possível a requisição de um parecer médico legal. Vamos para a tela? Um parecer médico legal. Diante de dúvidas, olha só, diante de dúvidas ou divergências na interpretação de uma perícia, o requerente pode solicitar esclarecimentos, que são respondidos geralmente por uma pessoa de renome, através de um parecer. Então, gente, olha o que eu marquei aqui. Vou até grifar mais. Diante de dúvidas, diante de divergências. Então, o parecer médico legal, primeira coisa, ele não é o primeiro exame a ser realizado, não. O parecer não é o primeiro exame. O parecer, ele vai ser feito depois de outros exames divergirem. Aí nós vamos pedir um parecer para sanar aquela divergência. Continuando, ele tem o objetivo de esclarecer, de resolver esse impasse, e ele geralmente é feito por uma pessoa de renome. Então, se colocou na sua questão pessoa de renome, médico de renome foi solicitado para fazer uma perícia, pode ter certeza que a sua prova está querendo que você responda parecer médico legal. Ok? Ou então, em caso de divergência, de dúvida, parecer médico legal. Continuando, situações, olha, o parecer médico legal, ele é realizado diante de duas situações. A primeira situação a gente já deixou bem claro, que é em caso de dúvida. Caso de dúvida, certo? Diante de dúvidas, como nós falamos, nós podemos requerer um parecer. Mas existe outra situação. Caiu na prova de delegado, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro caiu essa segunda situação, muita gente errou, porque poucos livros acabam abordando, mas nós vamos falar aqui a título de complementação. A segunda situação que é possível solicitar um parecer médico legal é quando a gente precisar aprofundar. Nós vamos precisar aprofundar um exame. Aprofundar. Letra bonita. Meu Deus do céu. Que meu filho de 6 anos não veja o papai escrevendo esses garranchos aqui na tela. Mas é isso, vamos lá. É preciso aprofundar ou é preciso dirimir uma dúvida de outros 2 exames periciais? A gente solicita um parecer. Esse parecer, gente, ele é realizado por uma pessoa de alto renome, muitas vezes pode ser por um colegiado de peritos ou por um perito particular, renomado, conhecido, ok? Continuando, olha, partes do parecer. Gente, parecer, ele tem todas as partes, vamos anotar, todas as partes do relatório. Todas as partes do relatório. Todas as partes do relatório. Ele é igual ao relatório, tem preâmbulo,
relatório. Ele tem preâmbulo, ele tem quesitos, ele tem discussão, mas ele não vai ter menos, ele não tem, eu não sei onde é que eu vou achar espaço, menos, tem uma única parte do relatório que não vai ter aqui no parecer. Qual é? A descrição. A descrição. Por quê? Lembra que lá no relatório nós falamos que a descrição é a parte do documento médico legal que o perito vai dizer o que ele está vendo. Ele está lá com o corpo, está lá com o cadáver e ele vai descrever o que ele está vendo. No parecer não tem como fazer essa descrição. Por quê? Porque não tem mais o corpo. Esse parecer é feito depois, muito depois. Então não tem mais o corpo para descrever. O parecer é muito mais realizado baseado em conhecimentos médicos do que em visualização e em descrição. Então vamos anotar? Continuando, ó, menos a descrição. Menos a descrição. Descrição. Então vai cair na sua prova. Vai cair na sua prova. Eu estou profetizando. Qual é a única parte do relatório que não consta no parecer médico legal? É a descrição, certo? Então, as partes do parecer são as mesmas partes do relatório, com exceção da descrição. Vou deixar aqui amarelinho, olha só. Anotem aí, ó, veja aí na lousa, ó, menos a descrição. A descrição não tem descrição no parecer médico legal. Que bagunça esse slide. Que bagunça, mas é bonito assim. É bonito assim. Gente, tem pessoas que sentam e falam assim: eu vou assistir videoaula. Vou assistir videoaula. Você não vai assistir videoaula. Eu não sou ator, eu não estou na novela, aqui não é um filme. Você vai estudar videoaula. Você não vai sentar no sofá, pegar um balde de pipoca, pegar uma Coca-Cola e assistir videoaula lá, relaxado. Não, não é assim. Você não vai aprender só olhando o professor falando, não, gente. Você vai estudar a videoaula. Então, todo mundo pega a caneta, pega aí as anotações, abre a telinha do Word aí no seu computador, vai digitando. Você não está aqui só para assistir a aula, não. Você está aqui para estudar a aula. Beleza? Ó, dei carão, hein? Dei carão. O Ada gostou. Dei carão, dei carão. Vamos lá, vamos seguindo. Já está terminando o nosso bloquinho, mas dá tempo ainda de falar do próximo documento médico legal. Próximo documento médico legal, seguindo, é o atestado médico. É o atestado médico. Gente, o atestado médico, ele é uma afirmação pura e simples. Diferente do relatório, o atestado médico, ele é simples. Então, exame complexo, exame detalhado, é o quê? É o relatório. Exame simples, exame superficial, é o atestado médico. Então, o atestado médico é uma afirmação pura e simples de uma situação médica e suas consequências. Está aqui a diferença entre relatório e atestado. Acabei de dizer, o relatório é um documento detalhado e o atestado é uma afirmação simples. Classificação. Essa classificação aqui, gente, é pouquíssimo cobrada em provas, mas eu vou falar para vocês, porque o nosso objetivo aqui é trazer um conteúdo bem completo, mas também bem objetivo. Primeiro, atestado administrativo. Esses atestados, esses tipos, essa classificação de atestado, ela é baseada na finalidade. Esse atestado vai servir para quê? O atestado administrativo, ele tem a finalidade de servir a autoridades públicas administrativas, para concessão de aposentadoria, para concessão de faltas de um servidor público. Para você, quando for assumir o concurso público, você vai ter que entregar atestados médicos. São atestados médicos classificados como administrativos, porque servem à autoridade administrativa, ao serviço público em geral. Segundo tipo de atestado médico é o atestado judiciário. O atestado judiciário, ele tem a finalidade de servir a fins de direito, de justiça. Então, um atestado médico para justificar a sua ausência em uma audiência perante o juiz, você vai apresentar um atestado médico judiciário. Temos também os atestados médicos oficiosos, que são todos os outros. Então, você, estudante da faculdade, você faltou o dia de prova. Aí você leva um atestado médico para a faculdade para poder fazer a segunda chamada.
Beleza? Ou então você faltou um dia de trabalho na iniciativa privada, você leva um atestado médico oficioso. Oficioso é todo o resto, são todos os outros tipos de atestados para outras finalidades diversas. Gente, terminamos o nosso bloquinho, vamos fazer uma pausa rápida, vamos beber uma água e já já a gente volta para continuar falando dos atestados médicos. Um abraço.